O portal Imprensa revelou nesta semana que ao menos 20 jornalistas foram demitidos no dia 6 de novembro de 3 veículos ligados às organizações Globo, Jornal Valor, Rádio CBN e Editora Globo. Com o objetivo de enxugar os custos, os cortes atingiram profissionais que atuavam em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, informa o site. Ainda de acordo com a matéria, o passaralho, como é popularmente conhecida a dispensa numerosa de funcionários de uma mesma empresa, atingiu profissionais renomados, como o jornalista Carlos Andreasa, que era apresentador do CBN Rio de Janeiro e comentarista da CBN São Paulo, e a colunista Berenice Seara, que comentava os bastidores da política no jornal Extra, do Rio de Janeiro, e na CBN. Diante do novo facão, a Federação Nacional de Jornalistas, a FENAJ, divulgou uma nota em que critica a truculência do Império Global. Aspas, a empresa sequer apresentou planos que ao menos atenuassem o impacto das demissões, como a extensão do plano de saúde. Profissionais com décadas de experiência e de grande contribuição para o jornalismo foram sumariamente dispensados, protesta a entidade, a FENAJ. O Grupo Globo tem promovido vários passaralhos nos últimos tempos. Em maio passado, por exemplo, foram demitidos profissionais das áreas de tecnologia e operações da empresa. Uma reportagem na época do site Notícias da TV detalhou os cortes. Estão operadores de teleprompter e de câmeras que participavam da produção diária do programa Mais Você, de Ana Maria Braga. Estes também trabalhavam em programas da área de jornalismo e esporte, como o Jornal Hoje, de César Tralli, o Globo Esporte São Paulo, com Felipe Andreoli, e o Jornal da Globo, com Renata Lopré. Ainda segundo o site, o motivo das demissões de maio já é conhecida: a nova política de contenção de gastos da emissora que deseja equilibrar suas finanças. Na nova leva de cortes foram 20 profissionais desligados. O clima de tristeza e comoção nos bastidores, já que alguns operadores tinham mais de 20 anos de carreira. Os cortes também se devem a um plano que a Globo planeja colocar em prática na capital paulista e que já ocorre pontualmente. As câmeras robôs, controladas por joysticks e sem interferência humana. No Jornal Nacional e no estúdio da Globo News em São Paulo, a técnica já existe. Então essas foram as demissões de maio, agora mais demissões. Pouco antes, no mesmo site Notícias da TV, o colunista Daniel Castro fez previsões apocalípticas sobre o Império Global a partir dessas demissões. A Globo, aspas, a Globo completa 58 anos nesta quarta-feira, 26 de abril, sem ter o que comemorar. Sua audiência segue ladeira abaixo, com perda acumulada de 33% nesse século. Nos últimos 5 anos, só não teve prejuízo operacional em 2020. Com as demissões de atores, jornalistas, apresentadores, autores e diretores talentosos, a emissora parece pavimentar o caminho para uma eventual fusão com um grupo estrangeiro ou para o desastre. Para esse especialista em mídia, o Grupo Globo está em franco declínio. A audiência domiciliar média das 7 horas à meia-noite no principal mercado do país desabou de 21,7 pontos em 2004 para 14,1 ponto no ano passado, uma queda de 35%. A participação da Globo no total de televisores ligados, que era de 50% há 19 anos, hoje está na casa de 32%. Na virada do século XX para o XXI, a Globo era sintonizada pelo menos uma vez por dia em 88% das residências do país. Ou seja, apenas 12% sobreviviam sem ela ou não tinham acesso ao sinal. Hoje, a Globo não faz a menor falta para 40% das casas do Brasil. Daniel Castro conclui seu artigo de forma dramática. Talento deixou de ser o mais importante na Globo e com isso ela abriu mão de sua vantagem competitiva. Sem bons autores e atores contratados, ela tende a falhar mais.
Sem jornalistas consagrados em suas redações, ela perde relevância. Sem afiliadas lucrativas, ela põe em risco sua capilaridade e sua influência política. Ao ter seus balanços anuais salvos de prejuízos graças a aplicações financeiras e não a sua operação, ao se livrar de ativos que não são do seu negócio e ao demitir profissionais veteranos e caros, a Globo caminha para ser vendida ou para o precipício. Está dado o diagnóstico, ou melhor, o prognóstico.